prazer, eu me chamo Beatriz Santos e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada com design, um pouquinho da minha história e vamos lá. Bom, desde criança eu sempre fui uma criança muito apegada à tecnologia. Na minha época isso não era tão famoso, né, como é hoje em dia, algo muito comum. Era mais brincadeiras na rua, você brincar na rua com outras crianças e tudo mais. Eu trocava facilmente uma brincadeira pelas minhas horas no computador. Bom, no computador, pesquisando, futucando, né? Não tem nada para fazer no computador, a gente vai futucar e acabei encontrando o Photoskype. Muita gente talvez não vá conhecer que programa é esse, mas basicamente era um programa de edição de foto, também dava para você fazer algumas coisas de design nesse programa. E aí eu achei tão incrível esse programa, que eu queria um programa profissional. Fui pesquisando e descobri o famoso Photoshop. Fui lá, baixei o Photoshop e comecei a mexer nele. Ele era muito difícil para poder aprender. Hoje em dia a evolução do Photoshop é muito melhor. E aí aprendi a mexer naquele Photoshop. Na minha casa ninguém sabia mexer naquele programa. Então meus pais falaram, vamos colocar ela em um curso. Na época eu estava ainda no ensino fundamental. Quando eu fui para o ensino médio, eu fiz o curso de design gráfico, né? Comecei o curso de design gráfico. Então eu fazia o curso junto com a escola de manhã e o curso de tarde. Bom, eu fiz esse curso, foi uma realização, foi um sonho realizado. E no curso que eu fiz foi o Seven, hoje em dia não existe mais. E era um curso de alta tecnologia, era um curso estilo americano. Então, tudo de tecnologia mais avançada esse curso tinha. Programas em 3D, animação, era muito incrível. E sempre eu aprendia tudo pela Adobe, que é um programa onde tem várias funções para design. Vários programas para os designers. Então, era tudo bem tecnológico e foi ali que eu me encontrei. Quando eu comecei o curso, eu me encontrei ali, sempre tirei boas notas nos cursos e depois daquele curso eu falei, quero fazer um outro curso, que foi o Web Design. Então, Web Design basicamente é relacionado a sites e animação. E aí eu fiz esse curso, eu acho que foi um dos cursos mais difíceis que eu fiz, porque envolve muito código. Criar um site não é algo muito fácil, mas envolve muitos códigos e também você tem que saber pelo menos o básico no inglês. Com o aprendizado que eu tive, né, os estudos que eu tive nos cursos, o meu inglês hoje em dia melhorou bastante. Não sou fluente em inglês, mas me ajudou bastante no inglês. Porque sempre quando eu estou trabalhando, eu tenho que ver o inglês, saber o que significa. Então é algo que também me ajudou bastante. E depois dessas duas formações, né, eu fui trabalhar. Eu trabalhei para uma academia em São Paulo. Desde aquela época, em mais ou menos 2017, já tinha essa questão de tecnologia para você trabalhar dentro da sua casa e a empresa ser em qualquer outro lugar do mundo. E esse é um dos primeiros pontos sobre o design que eu quero ressaltar aqui para vocês, que é algo incrível, que você pode trabalhar com design em qualquer lugar do mundo. Então isso é algo muito bom, é uma área em que eu gosto e essa é a primeira característica favorita dessa área. Bom, depois que eu trabalhei para essa empresa em São Paulo, eu comecei a trabalhar na minha cidade como freelance.
Eu trabalhava para uns amigos e outros e tudo mais. E logo depois eu comecei a trabalhar para uma gráfica. Nessa gráfica eu pude aprender muitas coisas, foi aprendizados que eu nunca teria se eu não tivesse trabalhado para essa gráfica. E na minha entrevista para essa gráfica eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Na minha entrevista eu usei o primeiro Photoshop, aquele Photoshop lá que eu estava aprendendo quando eu era criança, e eu usei ele para poder fazer o projeto, né, que eu tinha que entregar para essa empresa, para poder ver se eu poderia trabalhar assim ou não, se eu passaria, né, na entrevista. Então, depois de um tempo trabalhando para essa empresa, conversando com os gerentes, e aí eu perguntei, por que você me contratou? Porque tinha outros designers que eram muito bom, muito mais evoluídos, já tinham trabalhado em gráfica, então poderia ter mais chance que eu. E aí ele falou assim, sabe o que me fez te contratar? Porque você fez o seu projeto no primeiro Photoshop, enquanto os outros fizeram projetos mais atualizados, nos programas mais atualizados. Então isso me fez te contratar, porque no computador que eu estava não tinha esses outros programas, só tinha esse Photoshop antigo. E aí eu só vi que eu só poderia fazer o meu projeto ali. E eu fiz, e eles falaram também, você é muito criativa. Os outros, eles pesquisavam na internet, pegando referência. Não é errado, tá? Você pegar referência na internet, só não pode copiar na área do design, tá? Que isso é plágio. Então, é algo que foi um erro deles, que eles não poderiam fazer isso, porque no design isso é proibido. Então, eu fiquei muito feliz, porque envolveu a Beatriz lá da infância e ela pegou essa essência e trouxe para os dias de hoje, né? E aí eu trabalhei nessa empresa por algum tempo, né? Aprendi muitas coisas lá, eu consegui desenvolver projetos que a empresa não tinha. Sou muito grata por ter essa oportunidade, né? De ter desenvolvido esse projeto. Hoje em dia tem outras pessoas que trabalham nesse projeto, mas eu fui a fundadora e eu tenho muito orgulho disso. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar na minha empresa. Eu vi que eu era capaz de trabalhar para mim mesma e falei, bom, agora eu vou abrir minha empresa. Abri a minha empresa de design, né? Eu trabalho pela internet, pelo Instagram, que se chama Bia Holly Design. E lá eu faço os meus projetos, compartilho os meus projetos e conto um pouquinho da minha experiência, compartilho um pouquinho do conhecimento para os meus seguidores. E é isso, essa é a minha jornada até aqui, em 2021. Eu sei que eu tenho um bom caminho pela frente, eu sei que eu ainda tenho muitos estudos pela frente. E esse foi o real motivo por eu ter escolhido o design. Eu contei um pouquinho da minha história, né, minha caminhada com design. O meu real motivo foi por conta da criatividade. No design eu posso fazer o que eu quiser, então eu posso usar a minha criatividade à vontade. Então, além da primeira característica do design, que você pode trabalhar pelo mundo com design, a segunda característica é a criatividade. Então eu posso fazer o que eu quiser com design, a forma que eu quiser com design. Então isso é muito bom também. Eu gosto bastante de mostrar a minha criatividade. Eu sempre dou várias opções para o meu cliente. Então isso é algo que eu gosto, porque eu acho que eu tenho muita criatividade para sempre estar inovando. No entanto, que eu sempre carrego um bloquinho com caneta e o bloquinho mesmo, porque às vezes do nada vem umas artes que eu poderia fazer, ou algo que eu vi que ficaria legal em uma logo,
e aí eu acabo desenhando e guardando, e ele sempre é útil em alguma arte, em algum design, seja agora, seja mais pra frente, ele é bem útil. E eu poderia estar falando aqui o dia todo pra vocês, principalmente pra uma área em que eu amo, mas eu só vou falar a terceira e a última característica, que o design não tem fim. Ele evolui o tempo todo, todos os dias o design está evoluindo. Então algo muito incrível, que esse confesso que é o meu favorito, é que quando uma pessoa me pergunta: Bia, qual é a sua formação? E eu falo: eu sou formada em design. Mas aí tem outras pessoas que são designer também e falam: ah, eu sou formada em design gráfico, ah, eu sou formada em edição de fotos, ah, eu sou formada em edição de vídeo. Eu sempre respondo que eu sou formada em design. Por quê? Porque eu já sou formada em duas áreas, design gráfico e web design. E eu não vou parar por aqui, eu quero me formar em vídeos, em fotos, então eu tenho que estar sempre evoluindo com o design. Então, se eu ficar falando a área específica da minha formação, eu vou ficar falando várias áreas. Então, eu resumo tudo em uma única área, que é o design. Isso é muito legal do design, porque você pode estar evoluindo com a área, você pode se informar em várias outras áreas. Tem faculdade, você pode fazer faculdade de design gráfico. Então isso é muito legal, você pode ampliar muito bem a sua mente, e esse é um dos meus pontos favoritos sobre o design. Quero agradecer ao Colégio Ouro Preto pelo convite. Eu fico muito feliz por estar contando um pouquinho para vocês sobre a minha história com design e um pouquinho sobre a minha área. O design é algo que você vai sempre evoluir com ele. Tudo que vocês veem de propaganda na rua foi um designer que fez, então a evolução é constante. Eu trouxe aqui 3 características que são as minhas favoritas, uma das, são várias, sobre o design, para vocês aprenderem ou entenderem um pouquinho mais sobre a área. É isso, foi um prazer, muito obrigada pelo convite e tchau!